Como a psicologia analítica interpretaria De Volta para o Futuro, Back to the Future, 1985. O som ritmado de engrenagens antigas preenche um espaço tomado por relógios desajustados, fios expostos, placas metálicas e objetos deslocados de seu uso comum. Um jovem atravessa esse ambiente como quem habita um mundo que não lhe pertence inteiramente, desviando de armadilhas domésticas improvisadas, observando o tempo escorrer em formas mecânicas. Do lado de fora, uma cidade pacata desperta lentamente, ainda presa a hábitos previsíveis, enquanto esse mesmo jovem carrega nos gestos a inquietação de quem pressente que algo está fora de eixo. Em casa, vozes cansadas, expectativas frustradas e um sentimento persistente de fracasso silencioso moldam o ar que se respira. Nada explode ainda, mas tudo vibra em tensão contida. Quando a noite cai, o asfalto úmido reflete luzes artificiais e um veículo improvável corta o silêncio com um rugido metálico. A pressa, erro de cálculo, perseguição e uma súbita ruptura da ordem conhecida. O mundo se dobra sobre si mesmo, o jovem é lançado para outro tempo, outra paisagem, onde as cores parecem mais saturadas, os gestos mais ingênuos e as possibilidades perigosamente abertas. Cada movimento agora carrega o risco de dissolver aquilo que um dia foi dado como certo. O retorno deixa de ser simples deslocamento e se transforma em urgência vital. À medida que os dias se acumulam nesse passado vívido, encontros inesperados revelam versões imaturas, frágeis ou desconhecidas daqueles que um dia ocupariam lugares centrais em sua vida. Olhares que deveriam ser impossíveis se cruzam, vínculos se confundem e o equilíbrio invisível que sustenta a realidade começa a rachar. O jovem corre contra um relógio que não marca apenas horas, mas destinos. A tempestade se aproxima, os cabos tremem, o céu se ilumina e cada escolha agora ecoa além do instante. Quando a energia finalmente se libera e o salto acontece, o mundo parece se recompor. O quarto não é mais o mesmo, os rostos carregam outra postura, os objetos contam outra versão do que sempre esteve ali. O jovem desperta como quem retorna de um limiar invisível, trazendo no corpo uma transformação que não pode ser desfeita. Algo foi rearranjado em profundidade, e embora tudo pareça familiar, nada é exatamente igual ao que era antes. O jovem observa o pai sendo humilhado em plena rua, o corpo encolhido, a voz hesitante, os ombros curvados como se pedissem permissão para existir. O agressor ocupa o espaço com facilidade, invade limites, ri alto. O ambiente é cotidiano, mas o desconforto se espalha como uma névoa fina. Nada é dito, e exatamente por isso tudo pesa. Na mesma imagem, algo pulsa de forma subterrânea. Há um silêncio mais denso do que o barulho da rua. O jovem sente uma repulsa que não encontra palavras. O ar parece mais espesso, como se forças antigas observassem aquela cena banal, aguardando o momento exato de se manifestar. Esse primeiro choque ativa o arquétipo da sombra, que em Jung representa tudo aquilo que o ego recusa reconhecer em si. Em Marty McFly, a sombra surge como medo de fracassar, covardia herdada e raiva contida. A consequência psíquica imediata é a inquietação. Algo nele percebe que aquela fraqueza observada não é apenas externa, mas uma possibilidade interna que ameaça se repetir. George McFly encarna esse mesmo arquétipo da sombra, projetado de forma viva e concreta. Sua postura submissa, seu silêncio constante e sua incapacidade de afirmar desejo revelam conteúdos psíquicos reprimidos. A ativação desse arquétipo produz uma fissura no campo psíquico familiar, expondo um padrão que se perpetua de geração em geração. Os cenários reforçam essa ativação. Casas apertadas, iluminação opaca, roupas apagadas e trilhas discretas expressam um mundo onde o potencial permanece adormecido. Objetos como relógios quebrados e máquinas improvisadas indicam uma relação disfuncional com o tempo psíquico, como se algo essencial estivesse atrasado ou fora de sincronia.
Esse contato inicial com a sombra ecoa mitos antigos de heróis que, antes da jornada, testemunham a decadência do reino ou a fragilidade do pai. Trata-se do mesmo chamado arcaico que anuncia a necessidade de ruptura. A consequência psíquica é clara: o ego já não pode permanecer intacto. Mal sabia Marty McFly que aquele desconforto silencioso era o primeiro sinal de uma travessia inevitável. Pouco imaginava que o relógio interno já havia sido acionado. Ruas mais largas, fachadas limpas, músicas otimistas e rostos jovens compõem um espaço que parece suspenso fora do tempo conhecido. O mesmo nome da cidade, mas outra vibração. Marty McFly caminha como intruso, atento a cada gesto, cada palavra, tentando não romper algo invisível. As mesmas figuras retornam, porém transformadas. George McFly surge inseguro e ainda mais cru. Lorraine Baines exibe vitalidade e desejo sem filtros. O agressor agora ocupa outro lugar, ainda não consolidado. Tudo parece instável, como se bastasse um passo em falso para que o chão cedesse. Esse espaço atua como projeção do arquétipo do inconsciente pessoal, um território onde conteúdos reprimidos se apresentam em estado bruto. A cidade do passado funciona como topografia psíquica onde o ego é forçado a circular sem defesas. A consequência dessa ativação contínua é a intensificação do conflito interno e a perda da ilusão de controle. Marty McFly passa a vivenciar o arquétipo do herói, não como glória, mas como responsabilidade. Esse arquétipo, em Jung, representa a função psíquica que enfrenta o caos para restaurar alguma ordem. A ativação gera ansiedade, impulsividade e uma necessidade constante de ação, colocando o ego sob pressão extrema. Lorraine Baines manifesta o arquétipo da ânima, expressão do princípio feminino que media a emoção, desejo e vitalidade psíquica. Sua ativação desorganiza Marty, criando confusão e risco de regressão. A consequência é o confronto direto com impulsos que não podem ser simplesmente rejeitados. A tensão entre passado idealizado e presente frustrado dialoga com a contemporaneidade, onde o ego moderno tenta corrigir traumas sem reconhecer seus limites. O imaginário tecnológico, quase mágico, atualiza antigos rituais de travessia, mostrando que o arquétipo retorna sempre que o equilíbrio psíquico é ameaçado. O céu se fecha, o vento aumenta, cabos rangem sob tensão. Marty McFly corre, calcula, hesita. Cada segundo carrega um peso desproporcional, como se o mundo inteiro estivesse suspenso naquela decisão. Quando o salto acontece, imagens antigas reaparecem sob outra luz. O quarto, a rua, os rostos familiares, tudo ecoa o que foi, mas revela algo que não existia antes. O processo de individuação de Marty McFly se consolida pela integração parcial do arquétipo da sombra e do arquétipo do herói. Ele reconhece o medo herdado, mas não se submete a ele. A consequência psíquica é o fortalecimento do ego e a ampliação da consciência de si. A relação entre George McFly e Biff Tannen revela uma reorganização arquetípica. A sombra deixa de dominar silenciosamente e passa a ser confrontada. Essa nova configuração produz consequências existenciais claras. Limites se estabelecem e o self encontra maior espaço de expressão. O desfecho dialoga com o inconsciente coletivo contemporâneo, marcado pelo desejo de corrigir falhas passadas sem assumir plenamente suas marcas. Os arquétipos ativados extrapolam a experiência individual e alimentam fantasias coletivas de reescrita da própria origem. Cenários, objetos e vínculos mostram que nem tudo se resolve completamente. Algumas tensões permanecem latentes, indicando que a individuação é sempre processo, nunca ponto final. O equilíbrio alcançado é funcional, não absoluto.
No silêncio que se segue, percebe-se que algo foi integrado e algo foi perdido para sempre. O encontro com o self deixa marcas irreversíveis, e o tempo agora já não é apenas medida externa, mas experiência interior. Você ouviu Como a Psicologia Analítica Interpretaria De Volta para o Futuro, Back to the Future, 1985.